Olá, seja bem-vindo ao canal Empresa Flix. Nós somos especialistas em ajudar você, empreendedor, a navegar pelo complexo mundo das regras de negócios no Brasil. Hoje, vamos conversar um pouco sobre mudanças muito sérias que acabaram de acontecer no Simples Nacional e que afetam diretamente a sua empresa agora mesmo. Neste encontro, vamos detalhar as novas regras trazidas pela Resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, número 183, de 2025. E o impacto mais urgente é este: a Receita Federal agora vai somar a sua receita como pessoa física, ou seja, seus ganhos como contribuinte individual com o faturamento da sua empresa CNPJ para determinar se você pode ou não continuar no Simples. Nós queremos que este canal seja uma comunidade de apoio. Se você já está sentindo o impacto dessas mudanças, ou se tem uma dúvida específica sobre como isso afeta o seu negócio, deixe seu comentário aqui embaixo. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para ajudar a esclarecer o caminho. Vamos direto ao que interessa. O governo publicou a Resolução CGSN número 183, agora em 2025. O que essa resolução faz? Ela altera a Bíblia do Simples Nacional, que é a Resolução CGSN número 140 de 2018. A Resolução 140 é basicamente um manual de instruções completo de como o regime tributário do Simples Nacional funciona. E agora, as regras do jogo mudaram, e muitas dessas mudanças já estão valendo. Você, empresário, precisa entender que o Simples Nacional, apesar do nome, exige um nível de controle e atenção muito elevado. Ele foi criado para unificar o pagamento de impostos em um único documento, o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, facilitando a vida da microempresa, a ME, e da empresa de pequeno porte, a EPP. Mas para ter direito a esse benefício, existem dezenas de regras, limites e obrigações. A Resolução 183 veio apertar várias dessas regras. Vamos analisar ponto por ponto o que você precisa saber para não ser pego de surpresa. E pior, ser excluído do regime e obrigado a pagar impostos muito mais altos no lucro presumido ou lucro real. A primeira grande mudança, e que já está em vigor, é no próprio conceito de receita bruta. A receita bruta é o número mais importante para o Simples Nacional. É ela que define qual a sua alíquota de imposto e, o mais importante, se você pode sequer estar no Simples, respeitando o limite atual de R$ 4.800.000 por ano. Antes dessa mudança, a redação antiga lá no artigo 2º, inciso 2, da Resolução 140 era mais restrita. Ela dizia que a receita bruta era, resumidamente, o produto da venda de bens e serviços, o preço dos serviços prestados e o resultado de operações em conta alheia, tirando vendas canceladas e descontos incondicionais. Era uma definição bem focada na operação direta. Agora, a Resolução 183 adicionou um trecho crucial a essa definição. O conceito de receita bruta agora inclui e as demais receitas da atividade, o objeto principal das microempresas ou das empresas de pequeno porte. O que isso significa na prática? Significa que o governo está fechando o cerco para outras fontes de renda que a sua empresa possa ter e que antes ficavam numa zona cinzenta. Pense em receitas que não são exatamente uma venda ou serviço. Por exemplo, se a sua empresa licencia o uso da sua marca para um parceiro e recebe royalties por isso, se essa atividade estiver ligada ao seu objeto principal, esse dinheiro agora, indiscutivelmente, entra no cálculo da receita bruta para fins de tributação e de limite simples. O mesmo vale para aluguéis de equipamentos ou espaços que sejam parte da sua atividade principal, por exemplo. A nova redação é mais ampla e dá menos margem para interpretações que excluam receitas operacionais do cálculo. Essa mudança gerou uma dúvida imediata e muito séria no mercado. E os juros e multas recebidos de clientes? Quando um cliente paga uma fatura em atraso, ele paga o valor principal mais juros e multa por atraso.
Esse valor extra deveria, então, ser considerado receita bruta e ser tributado pelo Simples? Essa dúvida surgiu porque a grande reforma tributária, que está sendo implementada, e seus novos impostos como IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, prevêem a tributação sobre receitas financeiras, incluindo juros. Muitos imaginaram que essa mudança na resolução do Simples já era uma antecipação dessa nova regra, trazendo esses valores para a base de cálculo. Felizmente, por enquanto, a resposta é não, e a explicação para isso é técnica, mas importante. A nova resolução alterou o caput do artigo que define a receita bruta, mas ela não revogou um parágrafo específico, o parágrafo 5º do mesmo artigo 2º da Resolução 140. Esse parágrafo lista explicitamente o que não compõe a receita bruta. E lá no inciso 2 desse parágrafo, continua escrito que não compõe a receita bruta os juros moratórios, as multas e quaisquer outros encargos em decorrência do atraso no pagamento das operações ou prestações. Ou seja, a dispensa continua vigente. Os juros e multas que você cobra do seu cliente por atraso ainda não são tributados dentro do Simples Nacional. No entanto, fica o alerta. O fato de a Receita ter ampliado o conceito de receita bruta no artigo principal, mas ter mantido essa exceção específica, pode ser um sinal. É um sinal de que, embora os juros de mora de clientes estejam protegidos por enquanto, o cerco está se fechando para outras receitas. E é muito provável que, no futuro próximo, esse parágrafo 5º seja revogado para se alinhar à reforma tributária. Por enquanto, estamos seguros quanto a isso, mas o radar deve ficar ligado. Agora, vamos à mudança que eu considero a mais perigosa e impactante de todas, que também está no artigo 2º, mas agora no novo parágrafo 10. E esta mudança tem efeito imediato. Essa nova regra diz que, para fins de enquadramento nos limites de faturamento, ou seja, para definir se você pode ser MEI, microempreendedor individual, ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte. Devem ser consideradas todas as atividades econômicas exercidas e as receitas brutas auferidas no mesmo ano calendário, ainda que em inscrições cadastrais distintas ou na qualidade de contribuinte individual. Isso é uma bomba para o planejamento de muitos empreendedores. Vamos quebrar isso em duas partes. Primeiro, inscrições cadastrais distintas. Isso significa que, se você tem mais de um estabelecimento, como uma matriz e uma filial, ou até mesmo empresas diferentes que pertençam ao mesmo grupo de controle, respeitando as regras de participação societária, a Receita Federal vai somar o faturamento de todas elas para verificar o limite de R$ 4.800.000. Isso já era uma prática, mas a nossa redação torna essa consolidação ainda mais explícita e ampla, visando fechar brechas onde empresários fatiam o faturamento em vários CNPJs para se manter artificialmente no Simples. Mas a segunda parte é a mais assustadora, ou na qualidade de contribuinte individual. O que é um contribuinte individual? É um profissional que presta serviços como pessoa física, sem um CNPJ, e recolhe seus impostos, INSS e imposto de renda através de RPA, Recibo de Pagamento Autônomo ou Carnê-Leão. Pense em médicos, dentistas, advogados, consultores, programadores, jornalistas, etc. Vamos a um exemplo prático para você entender o tamanho do risco. Imagine o Carlos, um arquiteto. O Carlos tem uma empresa no Simples Nacional, um CNPJ, onde ele toca seu escritório de arquitetura. O escritório dele fatura, digamos, R$ 80.000 por ano. Pelo faturamento, ele se enquadra perfeitamente como MEI, microempreendedor individual, e se não puder ser NEI pela atividade, como uma M, microempresa.
pagando uma alíquota baixíssima no anexo 3 ou 5º do Simples. Porém, o Carlos também dá aulas de vez em quando em uma universidade, como professor convidado. Para essa atividade de docência, a universidade o contrata como pessoa física, como contribuinte individual. Ele emite um RPA e recebe por essas aulas R$20 mil por ano. Até a chegada da Resolução 183, esses mundos não se misturavam para fins de limite do Simples. O faturamento da empresa CNPJ, 80 mil, era uma coisa. O rendimento dele como pessoa física, 20 mil, era outra, tributado lá no Imposto de Renda Pessoa Física. Com a nova regra do parágrafo 10, a Receita Federal agora vai somar os R$80 mil do CNPJ com os R$20 mil do RPA. O faturamento consolidado dele, para fins de enquadramento, passa a ser de R$100 mil. Se o Carlos era MA, cujo limite de faturamento é de R$81 mil anuais, ele acaba de ser desenquadrado do MA. Ele estourou o limite não por causa da empresa, mas por causa de uma atividade paralela como pessoa física. E o desenquadramento do MA pode ser retroativo, gerando uma dívida tributária enorme, com juros e multa. Isso força o empreendedor a ter um controle absoluto não só do faturamento da sua empresa, mas de todas as suas fontes de renda profissionais como pessoa física. Se você tem um CNPJ no Simples e, ao mesmo tempo, recebe aluguel de um imóvel como pessoa física, isso não entra, pois aluguel é renda passiva, não de uma atividade econômica exercida. Mas se você presta qualquer serviço como autônomo, o sinal de alerta máximo precisa estar aceso. A Receita Federal vai cruzar essas informações. Essa é, talvez, a mudança mais profunda e que exige ação imediata de contabilidade e planejamento. E ela já está valendo. Tivemos também uma mudança operacional, mas que é muito positiva. Está lá no artigo 6º, parágrafo 5º, e trata da opção pelo Simples Nacional no momento da abertura da empresa. Como funcionava antes? O processo era separado. Primeiro, o empresário ia na junta comercial ou portal digital e fazia o processo de abertura da empresa, obtendo o seu número de CNPJ. Somente depois de ter o CNPJ em mãos, ele tinha que acessar o portal da Receita Federal e fazer um pedido separado de opção pelo Simples Nacional. Havia uma janela de tempo para isso. O problema é que, nesse intervalo, a empresa ficava num limbo. Se precisasse emitir uma nota fiscal imediatamente, ela tecnicamente ainda não era do Simples, gerando uma confusão tributária. Além disso, havia o risco de perder o prazo da opção e só poder entrar no Simples no ano seguinte. O que mudou para melhor? A nova redação diz que a opção pelo Simples Nacional agora será simultânea no momento da inscrição no CNPJ. Ou seja, lá no sistema de abertura de empresas, como Redesim, no mesmo formulário em que você preenche os dados da empresa e dos sócios, você já vai marcar a opção de que deseja aderir ao Simples. Isso é excelente, é uma medida de desburocratização real. Se tudo estiver certo, a empresa já nasce com o CNPJ e com a opção pelo Simples deferida. Você ganha agilidade, pode começar a faturar imediatamente, sabendo o seu regime tributário. Mas e se houver algum problema? A resolução também prevê isso. Caso a opção seja indeferida, e os motivos mais comuns para indeferimento são pendências no CPF dos sócios, como dívidas na Receita Federal, ou escolha de uma atividade, CNAE, que seja impeditiva ao Simples, a empresa terá um prazo de 30 dias, contados da data da inscrição no CNPJ, para regularizar essas pendências. Se você conseguir resolver o problema nesses 30 dias, sua opção é validada retroativamente à data da abertura. Se você perder esse prazo, aí o prejuízo é grande. Você não poderá ser Simples naquele ano e será enquadrado automaticamente no lucro presumido, que quase sempre é muito mais caro. Portanto, a mudança é boa, mas exige atenção total nos 30 primeiros dias de vida da empresa. A próxima mudança é uma de restrição.
A Resolução 183 trouxe novas vedações ao Simples Nacional, alterando o artigo 15 da Resolução 140. Ou seja, foram criadas novas situações que proíbem uma empresa de entrar ou de permanecer no Simples. As duas novas vedações são focadas em operações internacionais. A partir de agora, é vedada a opção pelo Simples Nacional para empresas que tenham, primeiro, um titular ou sócio com domicílio no exterior, e segundo, que possuam filial, sucursal, agência ou representação no exterior. Vamos analisar o impacto disso. O Simples Nacional, como o nome diz, é um regime simplificado. A Receita Federal entende que, quando uma empresa começa a ter uma estrutura internacional, a complexidade da operação aumenta exponencialmente. Se você tem um sócio que mora fora do Brasil, domicílio no exterior, a fiscalização se torna mais difícil para a Receita. Como rastrear os bens e a situação fiscal desse sócio? Como garantir o cumprimento das obrigações se ele não está sob a jurisdição brasileira? Para evitar essa complexidade, o governo decidiu cortar. Se tem sócio morando fora, não pode ser simples. Isso pode afetar muitas startups que recebem investimento anjo de estrangeiros ou de brasileiros que moram fora. Da mesma forma, se a sua empresa de pequeno porte cresceu e decidiu abrir uma representação ou filial em outro país, digamos, um pequeno escritório em Portugal ou nos Estados Unidos para prospectar clientes, você também está fora do Simples. O motivo é o controle da receita. O limite do Simples Nacional considera a receita bruta total. Se você tem uma filial fora, a Receita Federal brasileira teria que ter mecanismos para auditar e consolidar essa receita gerada no exterior, o que é inviável num regime simplificado. Portanto, a regra agora é clara. Cresceu e atravessou a fronteira? Você precisa migrar para um regime tributário mais complexo, como o lucro real, que é desenhado para operações globais. Essas vedações também têm efeito imediato. Por fim, chegamos nas mudanças que vão doer no bolso do empresário desorganizado: as novas multas. A Resolução 183 foi muito dura ao criar novas penalidades e endurecer as existentes, principalmente sobre as obrigações acessórias, que são as declarações que você entrega ao governo. A primeira novidade é a criação de multas específicas para DEFIs, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. A DEFIs é aquela declaração anual do Simples Nacional, onde você informa o resumo das suas atividades, faturamento, número de empregados, distribuição de lucros, etc. O que foi criado? Um novo artigo, o 97-A, que estabelece duas multas pesadas. A primeira, multa de 2% ao mês, incidente sobre o montante dos tributos informados na DEFIs, no caso de falta de entrega ou entrega fora do prazo. E o detalhe mais absurdo, ainda que o tributo esteja pago, vamos entender o que isso significa. Imagine que sua empresa pagou todos os impostos do Simples durante o ano. Tudo certo, digamos, R$100 mil em impostos pagos. Porém, o seu contador esqueceu de entregar a declaração anual, a DEFIs, no prazo, que geralmente é em março. A Receita Federal agora vai aplicar uma multa de 2% sobre os R$100 mil que você já pagou. Isso dá R$2 mil. Se você demorar 3 meses para perceber e entregar, a multa será de R$6 mil, 2% vezes 3 meses, limitada a um teto de 20% do valor. É uma multa por um atraso de informação, não por falta de pagamento. A segunda multa da DEFIs, R$100 para cada grupo de informação incorreta ou omitida. Isso é ainda mais vago e perigoso. O que é um grupo de informação? Se você errar o número de funcionários e também o valor do Prolabore, são duas multas de R$100 ou é um grupo só de dados de RH?
A lei não detalha, o que abre margem para a Receita aplicar múltiplas multas por pequenos erros. Isso eleva e muito a necessidade de uma contabilidade impecável. E a segunda grande mudança nas multas, que é um verdadeiro aperto no cronograma, é sobre o PGDAS, Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O PGDAS é a declaração mensal, aquela que o seu contador faz todo mês para calcular o seu imposto, o DAS, a pagar, que vence geralmente no dia 20. Essa mudança específica da multa do PGDAS é a única que não tem efeito imediato. Ela só vai começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Mas é fundamental se preparar para ela. Como é a regra hoje? Que vale até 31 de dezembro de 2025. Hoje, já existe uma multa de 2% ao mês pela falta de entrega do PGDAS. Só que o relógio dessa multa começa a contar de um jeito muito generoso. A multa só começa a ser calculada a partir do 1º dia do 4º mês do ano subsequente à ocorrência do fato gerador. Traduzindo, se você não entregou a declaração PGDAS de junho de 2025, a multa por esse atraso só começa a contar lá em abril de 2026. Isso dava um fôlego gigantesco, quase um ano, para a empresa se regularizar antes de a multa começar a incidir. Como vai ficar a partir de 2026? A nova redação é brutal. A multa vai começar a ser cobrada a partir do dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração. Exemplo prático. Em fevereiro de 2026, você terá que entregar o PGDAS referente a janeiro de 2026. O prazo vence, digamos, dia 20 de fevereiro. Se você, por qualquer motivo, só entregar no dia 21 de fevereiro, um único dia de atraso, o relógio da multa de 2% já começa a contar imediatamente. Isso acaba com qualquer margem para atraso ou desorganização. A disciplina fiscal mensal terá que ser absoluta. Se o seu fluxo de caixa está apertado e você costumava empurrar a declaração alguns dias, essa prática agora vai custar muito caro, imediatamente. Essas foram as principais alterações. Como vimos, a Resolução CGSN 183 de 2025 não veio para brincar. Ela amplia a base de cálculo da receita bruta. Ela cria uma regra perigosa de consolidação de faturamento da pessoa física com a jurídica. Ela melhora a burocracia na abertura da empresa, mas também restringe a participação internacional e, principalmente, cria multas muito mais severas e imediatas para quem não cumpre as obrigações acessórias. O recado da Receita Federal é claro. O Simples Nacional é para empresas pequenas, domésticas e, acima de tudo, extremamente organizadas. Obrigado por sua audiência e por buscar se informar conosco aqui no Empresa Flix. O conhecimento é a melhor ferramenta para proteger o seu negócio. Temos muitos outros vídeos que podem ajudar você a gerenciar melhor sua empresa.